To my mom, you are the glue that holds us together. The first to wake, the last to rest. Always putting everyone else's dreams ahead of your own. You gave endlessly, expecting nothing in return. You loved without limits, and somehow found strength even when you had nothing left to give. I know there are moments you felt unseen, when the quiet things you did went unnoticed, when the weight you carried seemed invisible to everyone but you. Even if I didn't say it enough, I felt your love in the way you showed up. Every single day with quiet strength, endless compassion, and unwavering love. You taught me to rise, to keep going when life felt impossible, and to love with my whole heart. So thank you for every hug, every sacrifice, every late night talk, and every moment you believed in me, even when I didn't believe in myself. You showed me what unconditional love truly means. I love you more than words could ever say. Maternidade é uma eterna construção mesmo, né? É uma construção diária. E tem o quê? 2 anos e meio que estou nesse mundo e me descobrindo todos os dias algo diferente. E não tem coisa melhor, não tem lugar melhor do que isso aqui. Uma tá aqui em cima de mim, a outra tá aqui do meu lado. E acho que a gente vai estar aprendendo constantemente, todos os dias, uma lição diferente. E basta a gente estar com o coração e a cabeça aberto pra aprender o que tem de novo todos os dias e estar aberto a mudanças, enfim, a reconstruções e construções de novas coisas, né? Eu falo reconstrução porque a gente é educado de uma maneira e aí a gente quer passar para nossos filhos, às vezes, uma educação um pouco diferente do que a gente teve ou até oferecer coisas muito além do que a gente recebeu, porque querendo ou não, a gente são gerações diferentes, a gente tá num momento diferente, a gente, graças a Deus, por mais que nossos pais ali entregou o melhor que eles puderam, e com isso a gente tenta entregar o melhor que a gente pode. Então a gente sempre quer entregar cada vez mais e para nossos filhos e aprender cada vez mais e sempre pensar no melhor para eles. Não, tá rindo aqui. Então, é uma construção diária. E dentro dessas construções, o que me vem, assim, me remoendo, digamos assim, dentro de mim mesma, que não há terapia que tá, que tá curando isso, eu acho que assim, realmente é o timing mesmo que tem que ser o certo, é aceitar que eu não preciso trabalhar. Eu digo, isso já é um trabalho. Ficar em casa já é um trabalho, cuidar da casa já é um trabalho, cuidar das crianças é um trabalho, mas eu digo um trabalho remunerado. Quando minha licença maternidade, a Maria Cecília finalizou, é de 6 meses a licença maternidade aqui na Irlanda, e eu tava com receio de voltar. Os 3 primeiros meses, vou ser bem sincera, foi angustiante pra uma pessoa que sempre trabalhou, eu me considerava uma workaholic antes de vir pra cá, porque eu era 3 carreiras, 3 funções, aquela loucura de segunda a segunda, não me permitia descansar, parece que se eu ficasse 1 hora, 2 horas, ou até um dia inteiro descansando, eu me cobrava, enfim. E aí cheguei aqui trabalhando, tentei diminuir, né, essas funções, trabalhar com uma coisa só, isso foi muito difícil, foi um processo que demorou quase o tempo todo que eu estou aqui. E quando os 3 primeiros meses da licença da maternidade foram bem difíceis pra mim por conta disso, de eu estar em casa e me sentir inútil. Mas eu sabia que eu estava sendo útil porque eu estava ali com a minha filha. Eu sou, na verdade, a melhor pessoa pra cuidar da minha filha. Uma mãe é a melhor pessoa pra cuidar dos seus filhos. E, consequentemente, eu ganhei a casa, digamos assim, pra cuidar. Porque, né, a gente não terceirizou nada, não delegou função nenhuma. É eu e meu marido e ponto. E os 3 primeiros meses foi bem difícil. E depois, os outros 3 meses passou muito rápido. E eu fiquei pensando, volto ou não volto, volto ou não volto. 6 meses, é um bebê que não fala, é um bebê que não anda, é um bebê que não consegue se expressar nem em palavras, a não ser através do choro. Então foi muito difícil uma decisão se eu volto ou não volto. Aí eu quis voltar, part-time, né, meio período, e tentando ajustar com o trabalho do Lourenço. Ele trabalhava também, ele trabalhava full-time, ele trabalhava no cassino, o cassino era de 24 horas, e dava pra conciliar, porque onde eu trabalhava era uma loja, então eu ficava horário comercial de segunda a sábado, então dava pra ajustar, enquanto eu estivesse no local, trabalhando, ele estaria em casa, e a gente faria essa troca. Quando eu ia voltar, acho que é Deus, né? Acho não, tenho certeza que é Deus. Meu nome tava na escala e tudo mais,
Aí aconteceu uma inspeção na loja. Uma inspeção no qual... Inspeção de documentação, ver se tá tudo certo, etc. E pediram meus documentos. Por mais, né, eu ainda estava linkada, por mais que estava licença maternidade. Pediram meus documentos, mandamos e tudo mais. Uma colega minha também de trabalho, que hoje é minha amiga. E a gente ficou com receio, porque naquele momento eu estava em transição de estudante de visto pra cidadania italiana. E ainda não estava com meus documentos. Eu tinha o processo finalizado, estava com a sentença, já estava transitado e julgado, mas estava na fase de transcrição dos documentos. E aí eu falei pra minha chefe, olha, eu acho, devido a essa inspeção e tudo mais, e, né, tá na fase de transcrição dos documentos, acho melhor dar uma segurada, né, porque tá passando por essa inspeção, às vezes acontece alguma coisa. E tudo bem, todo mundo ficou meio assim também, né, porque querendo ou não, eu ia trabalhar irregular, e não é legal. Eu acho que não é nem legal, juridicamente falando, e não é legal porque não é legal, não é o certo. E aí, tá, vamos esperar. E aí ficou nisso, vamos esperar, e aí passou o tempo, e eu falei, quer saber, eu acho que não vou voltar, não. E aí eu falei pra ela que não ia voltar, que eu estava, né, tinha me encontrado sendo mãe, tava querendo, já pensando na possibilidade do segundo filho. E eu acho que ela não gostou. Não ficou feliz com a minha saída. Eu acho que eu não consegui me expressar ali no momento no qual, né, é difícil você pensar em português e falar em inglês. Mas eu queria muito, eu tenho com isso comigo até hoje, de que ficou alguma coisa pra trás que não foi mal solucionado, sabe? Que a gente poderia ter finalizado de uma melhor maneira. Mas enfim, já passou. E eu lembro que, assim, eu acredito que eu fiz muito pelo meu cargo. Eu fui muito além das minhas tarefas. E eu gostava muito do que eu fazia ali. Gostava muito das pessoas que estavam ali, mas acabou do jeito que eu não esperava, né? Meio que me senti, tipo... Parece que eu fui a errada da história. Sendo que eu tentei ser certa desde o início. Ser franca desde o início, mas enfim. E com isso, aí logo depois Lourenço passou né? A gente mudou de cidade, mudou de condado. E tá sendo desde que a gente mudou, tá sendo incrível. Eu acho que a gente precisava mesmo sair de Limerick. Eu não sei se é por onde... A gente morava no centro, então a gente via muita sujeira. Coisas assim que a Europa em si entrega pra gente, que fala, né? Que é um lugar limpo, pessoas educadas, você não vê gente pedindo dinheiro na rua, você não vê, enfim. E era isso que a gente queria morar na Europa, sentir a Europa. E em Limerick, morando no centro, a gente não tava vendo muito isso. E tava sendo cansativo. E aí a gente tava até pensando, na época, a gente tava até pensando em mudar pra Portugal, pro Lourenço fazer faculdade, né? Não, a gente, era fazer alguma coisa, não lembro. Acho que tava assim, né? Tava pesquisando mesmo já, lugar pra ficar e tudo mais. Mas aí surgiu pra eu mudar pra cá. E aí, nossa, aliviou muito. E foi uma mudança muito boa, porque em vários sentidos. A gente mudou de condado, a gente tá morando num lugar bem família e bem tranquilo, que é uma vila. E aí a gente conseguiu comprar carro. Então, assim, já foi duas coisas muito boas pra nós naquele momento, que foi mudar de cidade, que a gente já não tava vendo mais Irlanda como opção de casa. E, na verdade, a gente tava precisando mudar de lugar dentro da Irlanda, porque a Irlanda é um país muito bom, é um país muito, muito bonito, tem natureza, enfim. Muito bom pra família, muito bom pra passeio. Infelizmente é o clima, né? A chuva. Mas é aquilo, a gente ficou a roupa certa, a gente aprendeu a viver aqui. E o carro nos deu liberdade pra caramba de se locomover, de conhecer outros lugares, não ficar preso a ônibus, não ficar preso, né, aos horários dos ônibus. Com o carro você consegue fazer esses horários, você consegue ir e vir a qualquer tempo e levar o que você quiser, enfim. Então foi muito bom. E aí, o que eu quero dizer, né, chegando isso? Eu sempre fiquei preocupada, né, em poder ajudar financeiramente em casa, pra juntar nosso dinheiro, pra poder, né, alcançar nossas metas um pouco mais rápido, quando dois trabalham muito, mas as coisas não acontecem muito mais rápido, mas acontecem com mais facilidade, eu acho, acontece mais rápido. Juntar nosso dinheiro, de poder, né, fazer nossas viagens, de poder trazer mais conforto pras meninas, de comprar nossa casa. E o Lourenço sempre falou, não se preocupa, não se preocupa, não se preocupa. E realmente, eu me preocupando, sendo que não precisava se preocupar, porque em nenhum momento ele deixou faltar nada pra nós. Mas é difícil, né, pra uma mãe que tá... Sério? E é difícil pra uma mãe de uma pessoa, uma mulher, que sempre trabalhou, que sempre teve seu dinheiro, foi educada a buscar a sua independência, educada a ter as suas coisas. E quando se vê mãe, você se sente, fica em cima do muro ali. Você quer trabalhar, você quer continuar a ter a sua liberdade financeira, a sua independência financeira. Porque, querendo ou não, né, quando a gente trabalha, a gente deixa uma reservinha ali pra gastar com essas coisinhas. É um produtinho de cabelo, é um produtinho de rosto, é uma bolsinha que você quer, é uma roupinha nova, é uma coisinha pra casa que você quer comprar. Que às vezes pro homem não precisa. Mas realmente às vezes, ou grande maioria das vezes,
Não precisa, mas você tem, entende? Acho que quem vai me entender aqui é só a mulher. Então, gente, tá difícil competir com esse som aí. Enfim, aí, hoje, depois da Maria Tereza, que ela tá com 3 meses, hoje, que a Maria Cecília tem 2 anos e meio, eu realmente tava me preocupando à toa. É um peso que estava dentro de mim, que tava me corroendo por dentro, que não tinha a menor necessidade. E hoje, eu conversando com o esse final de semana, e hoje pensando, eu falei assim, olha, né, eu tenho um freelance que eu fiz com uma amiga, que é uma troca, na verdade, né, pra mim cancelar minha OAB, ela pegou esse processo, e eu cuido da rede social dela. Entrei numa associação pra ser voluntária, pra ser social media manager e estrategista de conteúdo. Mas aí eu tô pensando, é bom pra manter os meus skills, é bom que eu procuro cada vez mais estudar, mas eu preciso disso agora? Estamos em festa aqui. Então, assim, são coisas que eu tava pensando, coisas que eu levei pra terapia, que também um tempo a gente conversou. E na terapia você fala, não se preocupe, também não se preocupe, não se preocupe. E eu ainda assim estava me preocupando. E aí, como eu falei, né, acho que tudo tem o quê, meu amor? Tá concordando comigo? Tudo tem o timing perfeito, né? Tudo acontece no time certo. Então é isso. As mães que estão se preocupadas em voltar pro mercado de trabalho, eu posso estar falando isso pra você, mas vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Porque é algo que a gente vai ter que sentir isso internamente e vai ter que falar pra nós mesmos. Não tá no momento certo de voltar pro trabalho. O momento certo é de ficar aqui, ó, com as minhas crianças, com as minhas filhas, com os meus filhos. Porque o mercado de trabalho vai estar lá quando você voltar. Você vai precisar estudar? Você estuda. A gente se reinventa a todo momento. A gente busca novos caminhos a todo momento. Agora, nossas crianças, elas vão crescer, elas não vão voltar no tempo, sabe? E não tem melhor lugar pra gente estar do que é com essas pequenininhas. Todo dia uma descoberta, todo dia um negocinho diferente que faz. E Maria Cecília com 2 anos e meio, eu já tô sentindo falta do hoje. Ah, não dá não esse barulho, Pituca? Não, e aumenta lá no último volume, quem que aguenta? Os titios que deram presente com barulho, eu já vou reclamar aqui. Mas é isso, botar na nossa cabeça e fazer isso como um mantra no qual nós somos insubstituíveis para nossos filhos. Nossos filhos crescem muito rápido. O primeiro ano de vida, então, meu Deus, como Maria Cecília mudou, como ela cresceu, como ela todo dia me mostrava uma coisa diferente. Até hoje. Então, assim, daqui a pouco ela vai pra escola. Eu queria muito tentar e conseguir o homeschooling, mas eu acho que eu não tenho capacidade pra isso. Então, assim, eu faço homeschooling hoje, aqui com coisas pequenas atividades, e nem tenho isso como algo assim, que tem que fazer todos os dias. Eu faço às vezes uma vez na semana, tem semana que às vezes eu nem faço. Mas eu já fico feliz quando eu consigo fazer e eu vejo que ela aprende muito rápido. Então nem falei que é um homeschooling, só atividades mesmo que ajudam ela quando ela chegar na escola, que ela já vai saber um pouco, sabe? Não deixar só ir na escola e aprender o que tem que aprender. Não, ela sabe identificar as cores, sabe identificar as formas. Aí, o que eu estava ensinando, que eu até parei, foi os números. Então, assim, o único número que ela consegue falar é o 1. Mas os outros ela ainda não sabe. Aí tem, enfim. Então, assim, colocar isso como mantra. Nossos filhos crescem, o mercado de trabalho vai estar lá. Nossos filhos precisam da gente, o mercado de trabalho vai estar lá. Se a gente precisar estudar, a gente vai dar um tempo e vai dar um jeito de estudar pra melhorar o currículo, enfim. Mas isso aqui, ó, é único. Então, demorei pra pensar dessa forma. Por mais que no fundo eu sabia, mas eu não queria admitir, demorei. Mas pelo menos eu não desisti disso aqui. Eu fiquei aqui, eu persisti, eu falei, não, elas precisam de mim, elas precisam de mim, eu sou a única pessoa. Ainda mais num lugar, num país no qual a gente não tem rede de apoio. Quando eu falo rede de apoio, não é alguém que eu vou lá deixar meus filhos e vou terceirizar o cuidado pra eu trabalhar. Não, é quando precisa, sabe? A gente não tem família aqui, a gente tem amigos, que é esses amigos que a gente escolhe pra ser nossa família. Mas eles também têm a vida deles, têm a rotina deles. Então quando realmente, extremamente precisa, eles ajudam. Eu sei que ajudam. Então que já ajudaram. Né, Pitica? Ajudou, por exemplo, quando você nasceu, quem ficou com a sua irmã? Foi a titia Lúcia, o Bruno. Então, é isso. Acho que é essa a mensagem que eu gostaria de falar, que a maternidade é uma eterna construção. E, principalmente, é a mãe, né? A gente aprende muito com os filhos, eles não mostram
muito. Eu aprendi muito. Ainda estou aprendendo a desacelerar, a viver o presente. Meu Deus, como é incrível poder reaprender a observar uma planta, uma flor, um mosquito, uma borboleta que passa, sabe? Às vezes parece brincadeira falar isso, mas é incrível ver que as coisas... Como que as coisas acontecem naturalmente, do que a gente vive naquela ilusão, aquela correria, sabe? Então é isso, a gente tem muito que aprender com nossos filhos. E a gente tem que admitir algumas coisas que tudo tem o seu momento certo. Então, não é o momento de voltar pro trabalho. Ainda mais se você tem uma pessoa em casa que é o pai de suas crianças, né? Seu marido, que fala, fica tranquila, confie e fica tranquila. Então eu só tenho a agradecer pra gente ficar tranquilo.